Boa noite. O nosso trabalho é sobre aromaterapia, na disciplina de cultura religiosa, pessoa e sociedade. O grupo é composto pela Caroline Silva, pela Letícia Oliveira e por mim, Luciana Albino. O uso das plantas está ligado à origem da vida e da religião, na alimentação e no uso medicinal. Os povos primitivos descobriram seu uso pela experimentação, pela tentativa do erro e acerto, e assim foram aprendendo de forma empírica. Eles sabiam que da natureza podia-se obter tudo: os alimentos, os medicamentos e as plantas que eram utilizadas em seus rituais, e os colocavam em contato com o sagrado. As plantas eram usadas em rituais de preparo para as guerras e as caçadas. No século XVI, os índios astecas mexicanos utilizavam em seus rituais, inclusive de cura. Porém, por medo do desconhecido, estes costumes foram reprimidos, o que levou estes povos escravizados a fazerem uso escondido de plantas e de seus rituais, ocasionando no desaparecimento dessa tradição. No ano 1000 d.C., os persas, por intermédio de um grande médico da época, aperfeiçoou a técnica de destilação a vapor e produziu assim o primeiro óleo essencial puro, de rosa de centifolha. Escreveu o mais célebre tratado de medicina chamado O Cânon da Medicina, onde fez referência a vários óleos essenciais. Em uma região rica em plantas aromáticas, na Índia, há mais de 5.000 anos tem-se o conhecimento de várias plantas aromáticas. No Egito, o uso das plantas aromáticas era um privilégio sacerdotal ou eram servido a mulheres em seus rituais de estéticas e beleza, sendo mais conhecida por seu uso na rainha Cleópatra. Vimos que as plantas já eram usadas há muito tempo para várias finalidades, inclusive para a cura. Mas em alguns lugares esse procedimento foi reprimido. Bom, já no século XIX e XX houve o ressurgimento dessa técnica com o nome de aromaterapia. René Maurice Gattefossé foi um engenheiro químico nascido na França em 1881. Ele é conhecido como o pai da aromaterapia. René Gattefossé passou a vida praticamente imerso no mundo dos óleos essenciais e das fragrâncias. Seu pai fundou uma empresa chamada Gattefossé, representante de empresas estrangeiras de óleos essenciais, óleos de petróleo, produtos de farmácia e matérias-primas para perfumes. René foi convidado pelo presidente da Associação de Agricultura para pesquisar a produção de lavanda na Alta Província. Ele aprendeu a isolar moléculas aromáticas e começou a avistar potenciais terapêuticos da lavanda. Em 1910, aconteceu um acidente no laboratório de René e o seu corpo foi coberto de substâncias inflamáveis. Ele se lavou com óleo essencial de lavanda e assim interrompeu a gasificação do tecido, e a cura começou no dia seguinte da aplicação do óleo. Ele ajudou como engenheiro químico na Primeira Guerra Mundial, e os anos que se seguiram, ele continuou estudos e escreveu livros e artigos sobre os usos terapêuticos dos óleos essenciais. Foi em algum ponto durante estes anos que René Maurice Gattefossé começou a usar a palavra aromaterapia. O termo representava um novo conceito na utilização dos óleos essenciais. Para que serve? Alivia os sintomas de ansiedade, insônia, depressão, asma ou resfriado, promove o bem-estar e fortalece as defesas do corpo. Os tipos de óleos. Existem os afrodisíacos, eu destaco aqui o gengibre, que provavelmente todo mundo conhece. Os analgésicos, que seriam aqueles que vão tratar dores, então promover um relaxamento. A camomila, lavanda e louro. Os animadores, que seriam aqueles que vai nos deixar mais felizes, né? Promovendo um bem-estar. Então, alecrim, café torrado, noz moscada e o tomilho. Antidepressivos. Então, existem o jasmim, o breu branco, a selva, gerânio e o vetiver.
estimulantes, que seriam aqueles que nos deixar mais dispostos para fazer atividades físicas, nossas atividades do dia a dia, estudar. Então, o alecrim, café torrado, e a canela e o hortelã. Trata também a insônia, então laranja doce, lavanda e manjerona. Sejam vencedores da pele, então aquele mais voltado para tratamento estético. Aqui a gente pode destacar a lavanda como um dos principais, e eu acho que todo mundo conhece lavanda. Aqui eu trouxe os que provavelmente todo mundo conhece, né? A flor ou o fruto. E aí, para mostrar mais ou menos o que eles tratam. Então, o alecrim. Ele trata cansaço mental, também dores musculares, dificuldade de concentração. Então, é ótimo para quem quer tá fazendo uma prova ou estudando em casa. A lavanda. O excesso de estresse, dor de cabeça, resfriado, insônia e os problemas respiratórios. A canela trata cansaço físico, mental, tonturas, irritabilidade, dificuldade em relaxar. O jasmim, ele vai trabalhar com os problemas respiratórios, o excesso de estresse, tensão muscular. O limão, falta de concentração, ansiedade, má digestão e febre. Então, tem vários benefícios. Camomila. O excesso de estresse, tensão muscular, depressão, inflamação do sistema urinário. Então, a gente pode perceber que esses óleos têm diversas utilidades e podem tratar tanto de problemas sérios demais, como depressão, problemas respiratórios, como problemas mais leves, uma dor de cabeça, um estresse naquele momento. Agora eu vou falar um pouco sobre o incenso. Bem, ele é composto por materiais aromáticos chamados bióticos que liberam fumaça perfumada quando queimados. O incenso refere-se à substância em si, mais do que o cheiro que ela produz. Ele é usado em cerimônias religiosas, rituais de purificação, aromaterapias, meditação para a criação de um estado de espírito e para mascarar algum mau odor. O uso do incenso se originou no Antigo Egito, onde as resinas de goma e resinas oleosas de árvores aromáticas foram importadas das costas da Arábia e da Somália para serem usadas em cerimônias religiosas. O incenso é composto por materiais provenientes de plantas aromáticas, muitas vezes combinado com óleos essenciais. Agora eu vou falar um pouco sobre a aromaterapia vinculada ao contexto religioso. Bem, a história da aromaterapia está diretamente ligada ao desenvolvimento da medicina aromática, que no seu primórdio está aliada à religião, ao misticismo e à magia. Nas civilizações antigas, queimava-se madeiras e óleos perfumados para comunicação com os deuses ou exorcismo. Ainda hoje, os incensos são usados em cerimônias religiosas. No contexto das sociedades primitivas, dominadas por mitos religiosos, tanto doenças quanto suas curas vinculavam-se a crenças, sistemas religiosos, ritos mágicos. Daí a incorporação do aspecto religioso e místico do emprego das plantas no tratamento de doenças. Acreditava-se na visão de que o mundo vegetal possuía propriedades ocultas e segredos, que tinham sido revelados à humanidade pelos deuses. Assim, por atuação divina, muitas plantas eram sagradas e tinham poderes sobrenaturais para curar problemas de saúde e outros malefícios. Nos rituais afro-brasileiros, as ervas possuem diversas finalidades. Usa-se as folhas para defumar o terreiro e para ritos de iniciação. Nas religiões de matriz africana, em sua grande maioria, fazem menção aos orixás e outras entidades sobrenaturais que circulam pelo meio espiritual. Cada um desses orixás possui seu axé, uma energia primordial de proteção, purificação e amor.
Algumas plantas aromáticas também carregam a energia dos orixás, segundo a tradição das religiões africanas. Então, você tem plantas específicas para você fazer a defumação do terreiro relacionado diretamente a algum orixá. Por exemplo, Oxalá, ele está ligado ao algodão, o alecrim, o boldo, funcho, erva cidreira, girassol, levante, hortelã e a malva. No catolicismo, os rituais da Igreja Católica, o uso do incenso, assim como de tantos outros elementos que envolvem os sentidos humanos. O propósito primogênio do uso do incenso na missa é simbolizar as orações dos fiéis se elevando a Deus. Então, a gente tem algumas passagens bíblicas que remetem o uso do incenso. E um dos presentes que foi dado ao menino Jesus, logo depois do nascimento dele, foi o incenso. Essas são nossas referências e muito obrigada.